Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje que traz de retorno ao programa duas importantes figuras da política do Rio Grande do Sul. Eu vou começar por quem foi operado, está com o seu divertículo em dia. Graças a Deus. Walter Nagelson, nosso presidente da Câmara de Vereadores. Obrigado, Paulo Sérgio. Alegria estar de volta aqui com o Maurício, meu querido Omar Ferri. Eu já até olhei, depois que ele fez a cirurgia, agora até apresentador. Já anunciou. Sumiu o controle. É Contigo. Tá. Contigo. Ainda bem que me apresentou, senão eu ia ficar com... Nosso principal zagueiro, que Cachoeira do Sul já produziu. Né? Entrava mais forte que o Baidec e com a mesma categoria do nosso Figueroa. Então Matias Nagelson, teu pai que o diga. que sabe disso, né? Nunca mais conseguiu jogar futebol depois do mestrado do Paulo Sérgio Pinto. Mas é uma satisfação estar Agora aqui. o Matias me matou, né? Eu com aquela minha delicadeza no futebol, né, dei uma entrada nele e ele disse: vou sair para não brigar com um amigo. Ele me deixou mal. É um gentleman. Ele me deixou mal. 20 dias Que malandro, Matias, né? Ele fez aquilo ali para me sacanear mesmo, né? Me deixou mal no jogo, fiquei mal a noite inteira. Meu amigo, Matias Nagelson, faz uma coisa dessa comigo. Foi pior que o pontapé que eu dei nele. Pois é, essas coisas a gente não esquece, né? Ele me agrediu verbalmente com esse gesto dele. Te agrediu Quase um bullying. no teu âmago, na tua... Grande abraço a ele. Mas olha, obrigado pelo convite, por poder estar de volta aqui. Doutor Argolo, de fato no Rio Grande do Sul... O Argolo está muito entristecido. Não é pela derrota do Colorado, Grêmio ontem, no Grenal. Ele perdeu uma pessoa muito importante agora, que ele gostava muito. E perdeu para a RBS. Lamentamos muito, mas tudo bem. C'est la vie, doutor Argolo. Bom, depois eu explico. Desvendaremos esse mistério. Mas eu comecei com... aliás, como eu só faço imprimindo na minha vida pública, com muita energia no início de janeiro, na presidência da Câmara, sucedi um amigo e companheiro de partido do deputado Maurício, o vereador Castro Agildo, e estamos fazendo aí na Câmara na Rua. Aliás, amanhã tem uma repercussão importante do Câmara na Rua. Dia 17 de fevereiro eu levei toda a Câmara lá para a Trincheira da Ceará, para cobrar a conclusão daquela obra ali, e amanhã está sendo retomada a obra. Na verdade, eu queria que fosse aberta a alça de cima. Ainda não é possível, mas vai ser retomada a obra da Trincheira da Ceará. A alça de cima porque está pronta. Já tinha visto ali naquele dia que estava pronta. Amanhã retoma a Trincheira da Ceará e retomam as obras da Copa de um modo Mas geral. a Câmara é milagrosa. Eu vou lhe fazer um pedido aqui agora. Dê uma caminhada com a Câmara pelas ruas de Porto Alegre, para ver se tapa os buracos. Nós estamos caminhando. Não faz isso aí, caminha. Nós estamos caminhando por todas. Se é esse o fator Eu tenho incomodado decisório. Eu tenho do incomodado prefeito. tanto um outro companheiro do deputado Maurício, que é meu amigo, que é o secretário Elisandro Sabino. Quase todo dia eu passo uma foto, ele certamente já não me aguenta mais, uma foto e um pedido. Eu sei, obviamente, que a condição financeira da prefeitura é muito difícil, mas eu compreendo também, por outro lado, Olha, o seu colega Tiago. Tiago Duarte está contestando aí esse caixa da prefeitura aí, esse déficit da prefeitura. O senhor estava lá quando ele falou. Eu estava lá, eu tenho observado, eu de fato Ele sei fala em caixa preta, né? que governar é escolher prioridades. Há um déficit, não há dúvida, esse ano que deve chegar aí em torno de... a informação da Secretaria da Fazenda é de 500 milhões de reais, mas também no ano passado, é importante que se diga, todos os indicadores de arrecadação da Prefeitura melhoraram e, não obstante o prefeito não ter conseguido aprovar, e ainda bem que não conseguiu, eu votei contra, o aumento de 25% do IPTU para esse ano e mais 25%. Seria um absurdo. E mais 25% para o ano que vem. Né? Eu acho que a Prefeitura e os entes públicos têm que se virar com aquilo que já nos tomam, que é demais para o que nos dão. Deputado Maurício Zezé, que a tua sorte está aqui. É porque a Pois é, hoje Ortiz só agora está eu cheguei fazendo. cedo justamente para
firmar a posição aqui. O deputado Maurício Zedrin chegou às 4 horas e sentou aqui. Viu, deputado Daniel Ortiz? Chegou às 4 horas e sentou aqui. Hoje ninguém me tira daqui. Deixa eu aproveitar aqui. Brincadeiras à parte aqui, mas... Eu troquei a moça pelo moço hoje. Tanto eu quanto a deputada Ania, nós temos impresso na Assembleia Legislativa um trabalho muito legal de poder reconhecer o papel que vocês aqui estão cumprindo, em especial Paulo Arreide Pampa, não só por conta de todas as homenagens que nós rendemos, mas a possibilidade de trazer para conhecimento do nosso telespectador os principais debates de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. Em especial aqui, presidente Walter, essa oportunidade que tu traz para levar a Câmara até a trincheira da Ceará, uma obra que eu tive o prazer de executar enquanto secretário de obras aqui da capital, foi o viaduto Leonel Brizola, desvendou todo aquele bairro Maitá, levou desenvolvimento, mas o grande pecado que foi cometido à época, por falta de capacidade financeira, não ter executado aquela trincheira naquele momento. E isso hoje a gente vê, eu recorro muito àquele trajeto, a entrada da cidade não pode ser assim. Nós precisamos ter uma força-tarefa imediata. Eu sei que tem a previsão de retomada das obras para essa semana, mas o planejamento urbano de uma cidade precisa preceituar a educação, o estudo, o planejamento, a viabilidade e a execução plena. Dificilmente a gente consegue ver isso nas obras públicas. Correndo aqui, a 290, que é o canal que liga com a tua cachoeira, quantas são as obras que estão hoje com carcaças lá aguardando a conclusão, enquanto tem gente que morre no trânsito, a violência do trânsito, a velocidade impressa pelos carros, a problematização que se criou com as cidades lindeiras. Então, o que a gente está disposto aqui a tratar, e eu sei que o teu palco é pioneiro nisso, é encontrar novas ideias para uma nova atitude do poder público. E eu vejo aqui, tanto o Ferri quanto a deputada Ania Ortiz, o vereador Walter Nagel, a Tia Argolo, que é um grande parceiro, pensar diferente para levar resultados e respostas. Mas tem coisas assim, ali em Esteio, fizeram toda a pronta 448, ela desemboca ali, está o viaduto pronto, a alça do viaduto do lado de lá está pronta, né, que era federal. Do lado de cá, que a prefeitura não termina. Não termina, já passou 3 prefeitos, está lá. Não vamos acesso novo para Esteio, pela 448, é um absurdo. A ponte do Guaíba, Paulo, tu acha que ela vai conseguir ser claro que não. Concluída em menos de 5, 8 anos? Não vai. Sabe quanto tempo fizeram o túnel do Canal da Mancha? Eldorado, Porto Alegre. Uma parte, doutor, o túnel do Canal da Mancha? O Paulo Sérgio Pinto como testemunha. O secretário-geral da Presidência da República, eu não sei se o cargo, a denominação é realmente esta, mas se trata do Padilha. É o chefe da Casa Civil. Chefe da Casa Civil. Ele deu uma palestra em Atlântida, organizada pela Rede Pampa, pelo Paulo Sérgio Pinto, onde ele textualmente disse, aí eu me virei para o meu genro e disse, não acredito naquilo que ele está dizendo. Ele disse o seguinte, até o fim deste ano, a ponte do Guaíba será pronta. Ele disse isso. Até quando? Até o fim deste ano. A ponte pode estar conclusa. Mas que coragem as cabeceiras, dele. Mas que coragem. Mas ponte, tu vai para a Cachoeira pela 290, tu vai ver aquele monte de ponte. Esqueleto. Aquele negócio lá em cima, aquele negócio pronto. O túnel do Canal da Mancha, Doutor, que liga a França à Inglaterra, foi feito em 5 anos. Porto Alegre não consegue fazer a trincheira da Ceará na entrada da cidade há 6 anos. Nem a da Cristóvão. Nem a da Cristóvão, que está pronta. Paulo de Argolo Mendes. E a da Anitta nem começou. Paulinho, primeiro respondendo a tua provocação. Não tem provocação, é uma brincadeira. Não, realmente. Nós estamos muito tristes lá no sindicato, nós perdemos a nossa gerente de marketing, que era uma pessoa que vinha desempenhando um excelente trabalho e que realmente foi para a tua concorrente. E ponto para a tua concorrente. Porque levou ela. Aí eu vou fazer o quê? Sobre o Canal da Mancha, tem uma coisa... A concorrência vem ganhando do Sindicato Médico há muito tempo. Não é verdade. Sobre o Canal da Mancha... Agora foi. Agora, ano passado... Que foi um gol, então estão 1-0, só nesse aí.
É provocação atrás de provocação. Não, ele quer. Não, ele que falou, eu não... Quero antecipar que o clima aqui hoje começou quente. Eu tô quieto. Agora, eu venho cheio... Ele que provocou. Eu venho cheio de boas notícias para dar aqui. Quero começar parabenizando o nosso presidente da Câmara, que está fazendo um excelente trabalho, né? Mas sobre o canal da Mancha... Ele teve um sucesso médico agora. Sim. A cirurgia de diverticulite está aí inteiro. Está até muito mais magro do que deveria, né? Ele Sim. deve dar uma engordadinha agora. Né? Fica mais robusto, o Walter. Eu estou esperando isso. Tem que agora engordar o quê? Uns 4, 5 quilos, aí vai ficar Eu perfeito. perdi 12 quilos. Deixa eu completar. Mas 5 tá bom já. 5 tá bom, né? Os outros 7 estava sobrando mesmo. Não, o Walter está falando sobre o Canal da Mancha. Agora, no início do ano passado, passei 5 semanas lá na Inglaterra. De novo? E acho excelente o humor britânico. Quando se encontraram as duas equipes, né, uma vinda da França e outra da Inglaterra, aí chegou um momento em que se encontraram. Aí o Times de Londres publicou na capa: acabou o isolamento da Europa. Não é sensacional? Que coisa mais britânica essa? Acabou o isolamento da Europa. Parece que os argentinos têm esse traço um pouquinho também. Tem isso. Mas eles lá são divertidos, né? Paulo, muito bom estar aqui. E ainda mais com essa bancada. E quero aproveitar já, assim, no primeiro momento, para parabenizar o Dr. Dirceu Dalmolin, que é o presidente, não sei se é esse o título, o diretor, enfim, o responsável, é o CEO do Hospital Vila Nova, que seguramente deve ser o hospital que mais cresce em Porto Alegre, só recebe verba do SUS. É um hospital 100% SUS. Eu, pessoalmente, não sou a favor do hospital 100% SUS. Eu acho que o hospital deve aproveitar a oportunidade de convênios, ele está linkado etc. aqui ao hospital. Porque o Independência é o Divina. É o braço filantrópico do Divina. Não está ligado a ninguém. Isso é trabalho. E é uma coisa interessante, dizer assim, tem um enorme subfinanciamento no SUS, mas também tem uma enorme incompetência. Porque, olha, o cara recebe só verba do SUS, está construindo 7 andares no hospital, já ampliou 2 vezes o hospital, agora fechou e ampliou a área da emergência. Então ele está agora recebendo do prefeito Marquesan a medalha Cidade de Porto Alegre, agora na Semana de Porto Alegre, medalha Cidade de Porto Alegre, como destaque na área da saúde. Então eu queria parabenizar o doutor Dalmolin, que mais uma vez, né, demonstra que é possível trabalhar com qualidade pelo SUS. E eu quero aproveitar para dar meu abraço no Ângelo Chaves também, do Hospital da Independência. Está fazendo um belo trabalho por lá. Antes de entrar, você está muito nervoso. Não estou nervoso. Estou nervoso. Antes nós temos que não estou absolutamente abrir nervoso. nesse preâmbulo de debates para a nossa gloriosa deputada Anne Ortiz. Muito prazer, Paulo, estar aqui, voltar ao teu programa. O prazer todo é nosso aqui, pelo programa. E ainda mais numa mesa como essa, acho que é importante a gente trazer os assuntos. Eu peguei um pouquinho da fala aqui do deputado Maurício, a gente trazer aqui os diversos assuntos. O doutor Argolo falou que tem boas notícias, né? Não é sempre que a gente tem boas notícias, né? E eu acho que... E é verdade. Hoje eu... confesso que com o que está acontecendo no nosso país hoje, no STF, essa votação de... E aí a justiça, que a gente acredita tanto na justiça, que o brasileiro confia no judiciário. E eu dizia essa fala ontem, quando eu fiquei sabendo da notícia daquela menina de Caxias, daquela menina Nayara, um horror, uma brutalidade que aquele monstro fez com essa menina. Pena de morte. E é isso. E aí, até acho que numa situação como essa, Paulo Sérgio... Por que a sociedade tem que ficar gastando com animal mas a pena desse de morte é um benefício para ele. Mas então eu ótimo, sou a favor... vamos beneficiar. Não, a morte para ele, a morte para ele é um benefício para ele e para nós que vamos pagar a conta dele no Brasil. Eu também acho que não dá para ficar pagando a conta. Eu gosto muito da discussão sobre castração química.
Eu acho que é Mas importante. nós vamos continuar pagando a conta dele? Não, porque a pessoa volta para a sociedade. cumprir a sua pena. Mas Ela eles vão volta. matar ele fora. Bom, daí aí Castra não é o ele, Estado larga que mata, ele, né? vão- Aí é a decisão de cada um, que qualquer um tem livre-arbítrio para poder fazer o que quer fazer. Agora, o que eu acho é que a gente... E aí o que eu estava falando da justiça... Pena de morte. A frase que as pessoas tanto repetem, né? Espero que a justiça seja feita, a credibilidade que nós colocamos, o sentimento que nós colocamos em cima do judiciário, ver o judiciário hoje pautando, construindo a sua pauta em cima de interesses, um pedido, e aí aqui para não falar, porque a Anne só fala mal do PT e ataca o ex-presidente Lula, o pedido de habeas corpus do Lula tem 2 meses, se eu não me engano, e o mesmo pedido semelhante do Palocci, que está preso já há muito tempo, está lá para entrar em pauta já há muito mais tempo. Então E os dois são do PT, vamos né? colocar os dois no mesmo lugar, E os para dois depois são não do falar PT. mas Anne, por que tu não fala do Aécio? E eu também falo do Aécio, e eu também falo do Eduardo Cunha, que pode se valer desta decisão. beneficiar também. Pode se beneficiar para poder sair da cadeia quanto os outros. Mas Então, isso, sabe o que é? Aqueles que eram contra agora são a favor, porque no futuro vai prender outros de outros partidos. Mas é óbvio que tem Então, interesse. Inclusive o Tem Temer. interesse de muita Inclusive o gente. Temer está nessa linha. É lógico que Sou deve eu tá- que estou dizendo. Sou eu Não, que tô mas ele dizendo. deve estar adorando que isso está acontecendo. Tá. Porque daí pega, coloca o E Lula com de esse boi de Supremo, daqui a piranha. pouco, manda um Maluf para casa, ainda condecorado. Mas é óbvio, é uma vergonha, sabe? É uma vergonha, uma Não precisa pedir, tristeza. entra. Não, só para complementar, é uma tristeza, sabe? Então, quando o doutor Argolo falou, eu queria trazer uma boa notícia, eu falei, pelo menos uma, sabe? Que é uma tristeza, às vezes a gente... Eu sou uma otimista ferrenha, assim, eu sou uma pessoa que tenho esperança, que acredito, mas confesso que hoje eu acordei assim, ó, com o pé esquerdo, mude. ainda mais depois dos 2-0 também de ontem da noite. Tudo errado. Para que isso mude, Mas como diria nosso ex-presidente, quem ganha Perde. também perde, E quem perde também ganha. ganha. Para que isso Quer mude. dizer que ganhar não significa não perder. Barbaridade. Por aí. para que isso mude, o que precisa mudar? Onde é que é feita a legislação federal? A legislação penal é monopólio do Congresso Nacional, é feita em Brasília. Não é uma questão da justiça nesse caso, é anterior, que é do poder originário, que é o legislativo. Nós precisamos alterar o Código Penal, nós precisamos alterar o Código de Processo Urgente, Penal. urgente. Nós precisamos alterar a Lei de Execuções Penais, se chama LEP. O Brasil é o único país no mundo onde o cara cumpre 1/6 da pena e está solto. Os irmãos Cravinhos estão soltos. Soltos, em Urgente. regime aberto. A Suzane Richthofen, que matou os pais, está solta. Aqueles que mataram aquele menino, João Elber, lá no Rio de Janeiro, já devem estar em regime semiaberto. Progressão de regime em alguns crimes, eu sou absolutamente contra. Não Aqueles pode que queimaram, ter. mataram o índio, estão Claro, soltos. Não pode, só, não só para eu pode. concluir aqui, Maurício, veja o seguinte, esse negócio é tão urgente, tão necessário de reformar o Código de Processo Penal, mas aí tem que mudar Brasília. Como é que nós vamos mudar Brasília? Só para ir um pouquinho para o lado, os deputados federais, sabe o que fizeram? Aprovaram no ano passado uma fonte de financiamento de campanha pública, dinheiro de cada um de nós. Fundo partidário. Fundo partidário. E aí decidiram que vão dividir esse ano o fundo partidário com quem já é deputado federal e que está eleito. Aí eles pegam reeleger, as né? emendas impositivas, que é uma Babilônia de dinheiro, 15 milhões por ano. a estrutura dos gabinetes, que permite que cada deputado tenha em torno de 30 funcionários, mais indenização de gasolina, e agora o dinheiro público, no caso do MDB, do meu partido, que é uma vergonha, eles vão dar mais de 2 milhões e 500 mil para cada deputado, só os que são deputados do clubinho. E como é que vai E renovar aí, a como é política? que a gente... E eu estou me dirigindo ao cidadão aqui para dizer o seguinte, hoje, graças a Deus, tem internet, tem a televisão aqui, nós temos espaço, a Pampa está nos dando, para que a gente possa falar essas coisas, porque, infelizmente, o voto ainda tem uma correlação muito direta com grana, com dinheiro, porque tem que alugar um comitê, porque tem que pagar um carro, porque tem que ter militante, porque tem que pagar... E aí que a gente não consegue renovar a política, porque é muito difícil romper esse estado de coisas que está aí. Mas o que eu espero é que para mudar o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Florestal Brasileiro, que foi feito por uma minoria que não conseguiu distinguir o que é um ambiente primitivo, que tem que ser preservado, de um ambiente urbano, que não pode ser tratado igual a uma floresta, que, volto a dizer, tem que ser preservado. Tudo isso que tem que ser mudado no Brasil, tem que começar a mudar no Congresso. Só que se a gente não mudar as figuras do Congresso, nada vai mudar. Walter, o Código Penal e o Código de Processo Penal, infelizmente, sofreram a violação daqueles que
alargaram o espaço para haver impunidade nesse país. Antigamente, todo crime que fosse combinado a pena acima de 8 anos, o juiz era obrigado a decretar prisão preventiva. Se ele tinha algum resquício de não culpabilidade, ele que ajuizasse um habeas corpus dizendo que existe justa causa para que eu seja processado ou não há motivo para que eu seja mantido na prisão. Eu ajuizei muitos habeas corpus no meu tempo de advocacia, soltando pessoas que estavam denunciadas e que estavam sendo processadas. Normalmente subversivo. Depois, cara condenado a mais de 3 anos de reclusão, cumprida metade da pena, ele tinha direito a livramento condicional. E somente o cara, o denunciado, que fosse condenado até 2 anos, ele podia ser posto em liberdade por um outro termo que uma remissão. Ele podia ser posto em liberdade, cumprindo certas determinações. Então, eu tudo piorou. Por que piorou? Aí é muito complexo analisar isto. Porque a Constituição Federal de 88 liberou demais. Uma série de fatores. Amplificação do Em primeiro lugar, a ditadura militar prendia sem nenhuma motivação. A Constituição liberou Depois demais. veio a Constituição de 88, que inventou 4 graus de jurisdição. O princípio de ninguém poderá ser considerado culpado senão depois de sentença que transitou. Isso é absurdo. Deixa eu aproveitar que o cara que é preso em flagrante. Sim, agora até isso. O cara que confessa o essa crime. impunidade. Então, quando a lei ela não abrange toda a sistemática de condenar ou absolver alguém, é uma lei Essa impunidade injusta. tem construído o que a gente tem assistido aqui no país. Mas não pense o telespectador aí que nos assiste aqui nessa bancada, que é uma bancada disputadíssima para que a gente possa prestar nossas ideias e as nossas ações. Aquilo que a deputada Anne e o Walter aqui colocaram, o presidente Walter informou, o nosso sentimento, a nossa revolta é justamente porque nós estamos vivendo uma mudança geracional onde a impunidade tem prevalecido. Preso não tem mais medo da cadeia. Pelo número de recursos, pela progressão de pena. E Maurício, te digo mais, Ari, tu nenhum trouxe bandido tema tem aqui, que é o medo de tema cadeia mais. da Nayara. Nós, na Assembleia Legislativa, não estamos parados. Nós aprovamos recentemente, com o teu voto, a lei que criou o cadastro de pedófilos no Rio Grande do Sul. Então, te parabenizando aqui, o William Ost, te parabenizando. Nós assinamos isso aqui. Esse e outra caso coisa, de Caxias, a grande imprensa não disse o nome do cara. que é o grande desserviço que a imprensa faz. Quem não disse o nome? Hoje nós precisamos identificar. Quem não disse o nome foi a polícia. A polícia que não Sim, abriu o nome. a polícia não abriu o nome porque Paulo, quer proteger. A imprensa não pode... Desculpa, Semana passada, foi mais a polícia, 2 casos em Porto Alegre. 2 casos de pessoas foragidas do sistema prisional. Um de 42 anos que abusou sexualmente da filha e da enteada, uma de 15 e outra de 16. E aí, para assustar ainda mais o que vem acontecendo cotidianamente no Rio Grande do Sul e no país, um caso de um rapaz de 27 anos que abusou sexualmente de uma menina de 5 e de 6 anos. Mas isso tem acontecido e nós não podemos mais permitir, porque é preciso uma revisão, sim, do Código Penal, da LEP e de toda a questão do comportamento e da judiciário em primeiro lugar. que estabelece com relação ao criminoso. Deixa eu te fazer uma porque há uma liberalidade muito grande e é pena a gente não ter hoje um magistrado aqui para promover esse debate, que nós queremos um país que realmente tenha condutas coercitivas para fazer com que o preso fique na cadeia. E que cuide das suas crianças. Me permite, Walter, desculpa te interromper, mas é que sabe o que acontece? Só para não perder o fio da meada. Eu ouvia hoje a entrevista do delegado, tá? Eu sou a única mulher aqui da bancada e eu confesso que mas vale por todos nós. Enquanto ele falava, quem é pai, enquanto ele falava, eu pensava... Eu ia sozinha para a escola, eu morava sempre muito perto. Quando eu era muito pequena, meu pai me levava, depois eu ia sozinha para a escola. Então, assim, a minha irmã ia sozinha para a escola. E esse cara, ele saiu para dar uma volta nas escolas procurando uma vítima. Pronto, ele com uma mochila. Com uma mochila para atrair a criança. Sabe qual é o problema e aí, desse assim, cara? tá, mas e cadê o pai da criança? Cadê a castração química? Só que, gente, qual é o problema não desse é a cara? questão de cadê os pais da criança. Eu acho que, dependendo da situação... E aí tu se imagina, isso acaba com a vida de uma pessoa, porque tem uma menina que ele também fez isso, e são muitas sabe crianças... Qual é o problema desse cara?
Como é que vive uma pessoa dessa? Como é que vive uma menina? Como é que vai se desenvolver? O problema dele é viver. Gente? O problema dele é desse viver. cara, O problema desse cara é viver com essa doença. O problema desse cara, em primeiro não é lugar, um crime. Primeiro lugar, A doença- Maurício, Mas aí a em primeiro doença- lugar, só deixa eu Não é dizer doença. isso. O primeiro É uma lugar, doença, o sim. problema deles são os É uma testículos. Né? O primeiro lugar, o problema deles são os testículos. Então tem que livrar ele do problema dele. Porque o problema dele acaba sendo um problema, O problema da sociedade é ele. sociedade, que é ele. O Canadá, doutor Argolo, vou lhe perguntar o seguinte: é um país menos desenvolvido que o Brasil nos direitos humanos? Certamente que não. Pois é. O Canadá, todos nós, quem está aqui nos assistindo, tem a certeza que o Canadá, sob todos os aspectos, é mais desenvolvido que o Brasil. Pois bem, um cara desse no Canadá, ele toma uma injeção de castração química. No Brasil ele não pode, porque a Constituição Federal, que tem que ser alterada antes de alterar o Código E Penal... porque há uma o Código minoria que Processual. defende que a castração química não funciona. Porque as pessoas acham que a castração química, ele só afeta o órgão genital. Não é isso. Não, ele inibe a vontade sexual. É isso. Inibe. Acaba o Existe problema. toda uma Acaba o química. problema. A pedofilia não é um crime. Ela é um crime quando incorre nos artigos Sim. 217 Só e que quando tu 218 diz do que o Código cara Penal. é doente, e aí eu concordo com o Paulo Tu tem Sérgio, que cortar esse desejo Não, é dele. que quando tu fala assim, mas a pessoa é doente, parece que tu tá diminuindo o que ela fez por conta de uma condição dela de doente. Ele é um monstro, ele tem uma doença e ele não vai pra cadeia. Então ele nós- não vai nós pra saímos cadeia, de um- ele vai para um Ele vai hospital pra- psiquiátrico que vai custar uma Esse fortuna. crime é Não, e pior que às vezes vai. renegado que o bandido, Mata. quando pega um preso acusado Pedófilo. de pedofilia, ele E a- precisa imediatamente rumar para o seguro, porque ele tem o risco de vida. E muitas vezes na cadeia se faz mais justiça do que na rua. É. Mas olha aqui, ó, Estuprador, só deixa eu falar. Sabor irresistível e qualidade. eu não consegui- E qualidade. Sabor irresistível e qualidade que já não surpreende mais. Doutor Argolo experimentou as linguiças, salsichões, alimentos Castro e ficou impressionado. Me ligou, disse: Paulo Sérgio, tinhas razão. Espetacular. Ontem ele assistiu o Grenal e fez um arroz com linguiça, com a maionesezinha, mas a linguiça, é claro, a calabresa da Castro, né? Eu já fiz uma mignon na panela, ontem ficou espetacular. Se exibir aqui hoje, hein? Disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde Para 1960. fazer propaganda. Qualidade que está disponível desde 60 e agora em toda a rede Zafari. O cooperativismo é um momento econômico que interliga pessoas, incentiva a inovação e produz resultados. E toda vez que você consome produtos e serviços de uma cooperativa, você está ajudando a transformar a realidade de muita gente que trabalha para promover a inclusão, gerar desenvolvimento e distribuir riquezas de forma mais justa para todos. Sistema Oserg-Sescop, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Um grande abraço ao nosso presidente Virgílio Périos e ao nosso Irno Preto. Cremers informa, doutor Argolo. Preste atenção. O senhor não é médico do interior, mas obviamente convive com tantos, foi eleito por uma infinidade, a grande maioria, é presidente do Sindicato Médico. Aos médicos do interior, que continua com sua campanha para atualização cadastral, o objetivo do Conselho Regional de Medicina é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. Colabore. Cremers, estado de alerta pela saúde. Fale, Dr. Walter Nagelstein. Eu queria concluir rapidamente para dizer o seguinte com relação a isso. A gente saiu de uma ditadura militar e a realidade brasileira é pendular. Foi para um outro extremo, de um excesso de direitos. É óbvio que tem que respeitar, as pessoas têm que ter o mínimo de garantia, mas a tal da dignidade da pessoa humana fez com que não pudesse ter nenhuma pena que imponha gravame de natureza física. Então, por exemplo, uma injeção não pode. Trabalhar, ninguém pode obrigar o presidiário a trabalhar. Então, tem creche das nossas crianças que não tem um alface, não tem um brócoli, as nossas estradas estão caindo e não se pode criar frentes de trabalho, por exemplo, com apenados, para que possam enfrentar essas coisas. Então, isso tem que mudar na nossa legislação, porque obrigar o cara que está lá, de repente, a trabalhar ou dar uma injeção de Só castração restrição da química liberdade. num doente como esse... Que é tratamento. É um tratamento para a sociedade, para fazer uma sociedade rígida, porque a sociedade hoje, infelizmente, está adoecida por tudo isso que está acontecendo. Ainda vão gastar na injeção, esse cara. Sem contar a perda de valores que nós temos com isso. Hoje, o rumo que segue a sociedade brasileira, por falta de toda essa
estabilidade que nós tínhamos até então nas grandes instituições. Gente, o que foi ontem a sessão plenária do STF? Ontem eu suspendi o canal, eu suspendi o meu canal Combate da televisão, agora só vou assistir as sessões do STF. Vem cá, então vamos rapidamente fazer Que hora? A briga mais violenta. Mais violento. Barroso Gilmar Mendes. Pô, Barroso. Eu vou dizer que num país civilizado e conservador, um país civilizado e conservador como a Inglaterra, não se transmite ao vivo aquilo ali. Não, mas... Porque aquilo ali virou uma fogueira de vaidades. Não é, mas o cara é uma tá lá para mostrar que tem a gravata mais bonita, que tem a camisa com colarinho mais diferente, que tem o palavrório mais sofisticado, e no final das contas fica toda aquela disputa de beleza, e quem está pagando o preço com isso, quem está sangrando é o próprio judiciário, que não se Mas, apercebe. Walter, virou uma glamorização. Não, mas que o Barroso falou que deveria ter falado, falou. Eu prefiro... nenhum nem outro, viu? Não, Barroso Gilmar Mendes. Eu prefiro os juízes, nesse momento, mais conservadores possíveis. Barroso Gilmar Mendes. Fico com o Barroso, mas não gosto da decisão. Maurício, Barroso Nenhum Gilmar nem Mendes. outro. Eu acho que a forma com que o STF tem se... Eu apoio Eu também não sou, eu o não sou posicionamento murista, político que vem tendo, o jurídico que vem tendo, o Barroso. Mas a presença, a participação do STF nas últimas decisões e a interveniência hoje na omissão que tem o Congresso Nacional em legislar políticas que possam rever o país, fazem... O próprio Barroso tem umas. Fazem o país andar para trás. O próprio Barroso tem umas que não dá para engolir. Vergonhoso. Tu que assiste o canal Combate, cancela e passa a assistir o STF. TV Justiça, tu vai acompanhar o verdadeiro caos que hoje a gente vive na mais alta corte. Omar, eu vou entrar... Tô torcendo pro Barroso. Deixa eu dar uma Barroso notícia. Gilmar Mendes. Eu sou Barroso. Tá. Doutor Golo. Quero dar uma notícia. Nesse momento, Placar. contrários ao o prosseguimento da tentativa do Lula, né? Contrários, Fachin, Barroso e Fux. Pelo prosseguimento, Weber, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes. Graças a Deus. Tu pode perguntar o que tu quiser. Se tu botar do lado o Gilmar Mendes, e o capeta, só pelo capeta. Não, pronto. Não, mas é que tem o tal do... Olha, falando como advogado criminalista, advogado... Quem é o capeta da história? Não, eu digo, pode trazer... O capeta Gilmar Mendes, pode ele trazer, como dizem no interior, o cramunhão. E eles soltam. Pode trazer... Eles absolvem. Eles absolvem. Trouxer o diabo e colocar ali e acusar o diabo de todos os males da humanidade. Eles dão habeas corpus. Mas tu prefere Satanás ou Gilmar Mendes? Satanás, eu não entendi bem, é favorável ao habeas corpus? Favorável ao prosseguimento da ação. Da ação penal. Da ação penal. Favorável ao não conhecimento do habeas corpus, pelo que eu estou entendendo aí. Então já não entendo mais nada. Pois é, não. Não. É o então seguinte, me expliquem, por eles favor. nesse momento, eles estão discutindo se deve ser analisado conhecido o habeas corpus originária. Eles estão discutindo se vão analisar o habeas corpus ou não. E são contra analisar o habeas corpus. Três. O Fachin, o Barroso e o Fux. São a favor de analisar o habeas corpus e, quem sabe, liberar o Lula. De competência originária da terminar com a informação? E, quem sabe, beneficiar o Lula. São a favor. Weber, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes. Não, mas é que essa interpretação sua é muito larga, porque eu acho que aí são duas coisas totalmente diferentes, né? Sim. Aí nós vamos ter que esperar para ver, de fato, quem é que está abraçado com o diabo, que é quem vai dizer que não cabe prisão uma vez o processo transitado em julgado, que tem que aguardar. O Brasil é o único país do mundo também que tem 4 jurisdições, 4 instâncias. Aliás, fruto da mesma Constituição de 88 que criou o STJ, que não existia até 88. A Constituição de 88 é a Constituição do PMDB. Mas se eles querem discutir, que surgiu através de um engodo econômico. Claro, do MDB. Então, assim, esses que estão querendo discutir já têm uma tendência a dizer que sim. Eu acho que não pode nem discutir. Eu não posso presumir isso. Mas por que não, Walter? Ali é o seguinte, ali já tem 2 que estão prevendo o futuro de uns e Alexandre de Moraes. e Gilmar Mendes. O É Lewandowski É óbvio, então, proteger o presente. Né? E qual é e a Rosa Weber, que é essa meia neutra, né? Eu nem sei como é que ela está. Fale, Omar. E que lástima a nossa presidente do Supremo também, né? Que nenhum príncipe... Cedeu, né? Que fragilidade, né?
E uma pena. Fala, Omar. Eu acho que nenhum princípio de direito pode me obrigar a eu não considerar culpado um cidadão que praticou crime, ou porque ele confessou, ou porque ele foi preso em flagrante, ou porque tem 1000 provas de que ele é o culpado. Então, eu considero um cidadão desse culpado, não importa o que diz a lei, a mim não importa o que diz essa Constituição, que foi clausulada exatamente para alargar e para ampliar essa possibilidade de levar para frente a impunidade nesse país. Ouçam o que eu escrevi hoje, antes de vir para cá, com relação a essa presunção. É curto que escreveu? 4 linhas. Com relação à presunção. Ele puxou 2 páginas ali. A Anin falou desta menina de Caxias. Minha frase Já é assim. aumentou lá, rapaz. E agora em Caxias do Sul foi preso um criminoso que blandiciosamente conseguiu que uma menina de 12 anos entrasse em seu veículo e depois de tê-la estuprado, jogou-a num matagal nas proximidades da represa Faxinal, no distrito de Anarec. Além disso, era reincidente em matéria de estupro de menores. Por isso que eu concluo que a presunção de inocência viola os direitos de cidadania, livra bandidos das prisões, pois eles andam por aí ofendendo a incolumidade pública, livres para praticar os mesmos crimes e, o pior de tudo, protegidos pela presunção de inocência, consagradora de um verdadeiro paradoxo jurídico. Palavras de Omar Ferri. Não, ele foi descoberto que era reincidente agora. Vamos deixar claro, não foi babada da polícia ainda. Não foi. Agora que descobriram que ele já tinha estuprado uma outra menina. Esse caso não foi. Quando identificaram ele, que aí identificaram. Então ele não era... Deixa eu atualizar a votação, que agora já está decidido. Acabou? Não, mas agora eles vão votar o pedido. Sim. Então, assim, pelo prosseguimento da análise do pedido do Lula, pelo prosseguimento. Vamos para o mérito. Fachin, Barroso e Fux. 3. Contra o prosseguimento. Fachin, Barroso e Fux. Pelo prosseguimento, dá uma chance do Lula ser inocentado. O Lula e outro. O Lula. E quantos outros que ainda nem foram condenados. Inocentado não. Dá chance para o Lula não ser preso no atual momento. Doutor, deixa eu continuar. Se não for preso agora, não é preso a informação pelo prosseguimento. Weber, Alexandre Moraes, Dias Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello. Assim, a maioria do Supremo decide julgar pedido de habeas corpus preventivo de Lula para evitar prisão. Ainda falta o voto da presidente Carmen Lúcia, que não será suficiente para modificar o resultado. Há 40 anos atrás... Vinho para todas as ocasiões. Passe na Vinhos do Mundo e garanta as melhores condições, os melhores vinhos espumantes para você brindar todos os momentos. Os colorados estão brindando hoje na vitória. O Inter se desclassificou, mas em compensação ganhou. Estava precisando dessa vitória. E se safou o treinador do Inter. Se perde ontem... Caiu de pé. E ontem o Inter jogou muito bem. Quer dizer, ontem o Renato fracassou e o treinador do Inter... Só porque não botou aquele... Não botou o Inter, não. Ele cometeu uma série de erros. Como é o nome dele? Cometeu uma série de erros. Então, os colorados estão brindando com os vinhos lá da Vinhos do Mundo. Quando? Ontem. Tu é louca. Não, teve sim. Bárbara. Desculpa, tá louca, é um reflexo. Teve, mas não, sim. chance Teve, de gol, sim. uma chance de gol. Não foi Na uma Vinhos chance. do Mundo você encontra mais de 1000 rótulos nacionais e importado. Vinhos do Mundo eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Conheça as lojas da Cristóvão, 1493, da Lípio César, 203 e Getúlio Vargas, 1135. Chamando de butada louca, não, desculpe. Não, mas É, é uma mas foi torcedora. Tu estava chamando uma torcedora. falando. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que o Grêmio... Futebolisticamente Eu falando. acho que aquele pênalti, inexplicável, amadorismo total, o Grêmio com uma vantagem enorme, fazer um pênalti daquela forma... Absurdo. Agora, eu no segundo tempo, concordo que o Grêmio jogou mal, mas eu acho que no segundo tempo... Minha televisão estava de cabeça para baixo. Eu sou mais... Né? Eu quero dizer o seguinte, eu sou colorado, mas eu estou orgulhoso do Grêmio Esportivo Bagé e do Guarani. Quero mandar um abraço pro Bagé e pro Guarani.
porque a nossa rainha da fronteira deu uma demonstração que o Brasil inteiro estava precisando. Acho que Bagé mostrou dignidade, colocou para fora aquilo que o brasileiro... Vem cá, é pretensão monárquica da zona sul do estado ou são outras coisas? Cachoeira é Princesa do Jacuí, Pelotas é Princesa do Sul e Bagé, rainha da fronteira. Mas eu fiz uma brincadeira seguinte, um jatinho de São Paulo a Bagé custa 50 mil reais. Um helicóptero em Bagé deve custar 10 mil reais para ficar lá um dia à disposição. 15 ônibus em Bagé para colocar a cupinchada deve custar mais ou menos 1.000 pila cada um, dá uns 15 mil reais. Ver o presidente que foi condenado e que já devia estar preso ser corrido lá de Bagé, não tem preço. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. O Boris está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultado, oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades, viu, doutor Maurício Ziedrick, virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. No próximo dia 6 de abril, doutor Argolo, o senhor que gosta, está faltando o Marshall aqui para tecer os elogios aqui. Eu não sei. No dia 6 de linguiça, eu sei que o senhor gosta, já falamos sobre a Castro aqui. No dia 6 de abril... Isso aqui é como que o Gabardo vai me visitar lá, eu digo agora que nós temos que tirar 2 fotos, o secretário estadual da Saúde tem que tirar 2 fotos. Uma sorrindo e uma séria, porque eu não sei do que vai dar essa conversa, né? Tem que... No próximo dia... Então vamos por aqui mesmo. No próximo dia 6 de abril terá início nos espaços culturais do Centro Histórico de Porto Alegre a 11ª Bienal do Mercosul, uma das mais importantes mostras de arte contemporânea da América Latina. Na noite anterior, no dia 5 de abril, claro, às 19 horas, na Praça da Alfândega, haverá uma grande celebração de abertura desta maravilhosa mostra de arte, gratuita e aberta ao público, com música, dança, poesia e teatro. E teremos presença de vários artistas como o nosso Vitor Ramil e tantos outros. Não percam e assistam agora este pequeno vídeo, mas lindo vídeo, da 11ª Bienal do Mercosul. De 6 de abril a 14 de junho, a Bienal do Mercosul vai trazer a arte para Porto Alegre, né? A Bienal que ressurge vigorosa agora com o doutor Gilberto Schwartzman na presidência. Grande escolha do doutor Gilberto Schwartzman. Os médicos são requisitados, parece até o exército, é requisitado para tudo. E médico é requisitado para tudo também. Não, é um médico, bota médico lá que resolve. Viu, doutor Argolo? Gostou dessa? Que bom, né? Termina com um elogio assim, Argolo. Que bom, no meu caso foi assim também. Que bom. No meu caso foi assim também. Que médico lhe operou? Doutor Antônio Carlos Weston, que eu quero mandar um abraço, é o diretor-geral médico da Santa Casa, que, aliás, o doutor Argolo falou em SUS, a Santa Casa é um exemplo de que um hospital opera com excelência com SUS. Eu tive internado lá em fevereiro, alguns dias, e depois optei por fazer uma outra questão, a minha cirurgia no Moinhos de Vento. O doutor Antônio Carlos Weston também foi, o doutor Alexandre Schmaidek, e a eles eu quero dar aqui o meu agradecimento. Só nome em português? Somos nós no Rio Grande do Sul, Weston, né? Schmaidek. Somos nós. Isso, graças a Deus, é o cadinho que somos nós aqui. Tem de tudo, um pouco, e que bom que é assim. Ziedrick, isso é polonês? Polonês. Polonês, como é que eu sei disso? Dizer, aqui tem espanhol, italiano, judeu, alemão, polonês... Argolo é italiano também? Não é português. Português.
Por incrível... mas Por incrível que pareça, não, porque sua todo mundo é fazolo, formolo, não sei o quê. Aliás, por falar em alemão, São italianos. Pois é, por isso que eu digo, por similaridade, todo mundo acha que é italiano, não é. Por falar em alemão, hoje de manhã eu estive lá... Na verdade é cristão novo, é Argolo Mendes. Viu só? Fugiu da Espanha para Portugal. Essa história é muito Portugal para bonita, cá. a história dos cristãos novos na Península Ibérica. Muito triste por um lado e muito bonita por outro. Vocês Sim. é uma santa e um santo da Igreja Católica Apostólica Fernando e Romana. Isabel, Fernando e os Isabel. reis católicos da Espanha. Agora, antes tanta notícia ruim, Imperadores de Castela. Posso dar uma notícia boa? A inauguração da obra do aeroporto hoje. olha o gesto do Papa Francisco, argentino. Pegou o telefone e ligou para o Brasil. Para quem ele ligou? Para a menina essa que foi assassinada. Não, para a menina não pode, porque ela já tinha morrido. Na família. Bom, Sim, ele relativo a este caso, perdão. Não, ligou para a família. Pra família, tá certo. Para a família da vereadora. Isso, tá Daniele certo. Franco. Me desculpe. Ligou, olha que gesto, tio. Isso o presidente da República fez isso. Um Papa diferenciado. Ele né? é, né? Nós fizemos Ele é. Espetacular. Nós fizemos hoje um Não, minuto e não de só silêncio. essa ação, ele faz. Ele tem investido Espetacular. com a Igreja Católica com termos que até então eram proibidos. O caso esse da pedofilia, a repercussão que teve o protesto do Chile com os cardeais envolvidos em diversos episódios, fez com que o Papa inaugurasse uma comissão de combate à pedofilia dentro da Igreja Católica. Esse demonstrativo mostra que esse Papa é um Papa corajoso, audacioso, que investe contra todos esses preconceitos que a Igreja Católica tinha. Mas ele está seguindo o que o Papa construindo uma nova João Paulo, forma de reprodução. João Paulo I. Ele está dando prosseguimento ao que o Papa João Paulo II, O meu ídolo, antes dele, é o João Paulo I. que começou, que é um homem Que santo. morreu Embora não seja a em minha circunstância, religião, eu bom. fui ao Vaticano, inclusive visitei lá a sepultura dele, que é lugar de peregrinação hoje. É um espaço muito forte. Eu visitaria do primeiro. Porque ele começou essa questão do diálogo interreligioso também, que é um dos grandes problemas do mundo hoje. Né? A intolerância, o fundamentalismo, especialmente esse fenômeno com o Islã, que infelizmente nós estamos vivendo. Como é o nome do Papa João Paulo II? Carol Wojtyla. E o João Paulo I? Esse é o- Albino Luciani. Papa Sorriso. Papa, que Papa. Esse Papa Albino Luciani, Dizem que ele foi ele é assassinado. muito parecido com o Papa Francisco. Muito parecido. E como é o nome do Papa Francisco? Vê. Eu me esqueci. Eu sei. Vocês lembram do passado e não lembram de hoje. Eu estava tentando Mas lembrar. é que o João Paulo II também foi o. Ele, Quem não ele sabe? escreveu um livro. Jorge Bergoglio. Bergoglio. Jorge Bergoglio. Ele escreveu um livro Fique junto na dica também. com o mas eu Não, mas tá nem- bom, mesmo mas com a gente dica, chama não. os universitários. Ele escreveu um livro junto com o Rabino Skorka, que é um rabino principal da Argentina e ele, o cardeal da Argentina, eram grandes amigos, melhores amigos. E escreveram um livro exatamente sobre convivência e tolerância interreligiosa. que é uma coisa essencial no momento que corre. Eu li. Para Falando tudo, em né? Papa, me lembrei do Pio XII, lembra do Pio XII? O Pio Eugênio XII, Pacelli. uma vez ficou doente, depois se recuperou, aí correu a notícia que ele tinha se curado com geleia real. Eu estou lembrando isso porque agora o SUS liberou, diz que vai patrocinar 10 terapias Não, mas aí alternativas. foi. Até com luzes, né? Alternativa, exato. Não, até imposição As de mãos. práticas integrativas. Se eu quiser te passar as energias boas do cosmos, eu ponho as mãos em ti, o SUS paga. Eu faço muito E, isso. e ele foi geleia real, e aí o mundo tomou geleia real, subiu o preço, foi uma coisa fantástica. Um médico suíço chamado Mesmer, ele adotava esse, como é que se diz, esse modo de curar doenças, possivelmente psicológicas. E por hipnose, claro. Pondo as mãos por assim. indução. Por isso que agora veio o termo mesmerismo desse médico Mesmer. E tu sabe que nenhum da médico Suíça. hoje faz isso, nem vai fazer nenhuma dessas 10 terapias alternativas, porque o médico, e isso está lá, o Conselho Federal de Medicina lembrou de novo, o médico só pode utilizar aquilo que tem comprovação científica. Ele não pode ficar inventando coisa. Então, não, se botar fumaça de cigarro na orelha vai melhorar a tua otite. Não.
tem que ter evidência científica. Deixa eu Nenhum dizer o seguinte, médico Gargolo. vai praticar nenhuma dessas coisas. Toda- Aliás, não ficou claro qual é a formação necessária para que o Pra sujeito praticar faça imposição de mãos. Parece que vai ficar com o prefeito decidir na coisa. Conhece o vizinho deles, não, esse é um cara que impõe bem as mãos. Não, né? mas e aí existe, contrata e paga doutora pelo Globo, SUS. Mas existe algumas... A gente tem conhecimento, mas daí não é uma faculdade, né? Isso daí são... Não tem nada. acho que- Não tem, você que nem doula Mas para há uma ajudar o parto. aceitação. Não precisa ser E há uma alfabetizado. vontade Mas as tão práticas grande integrativas da pessoa estão se correntes cuidar. Mas hoje a no questão país. espiritual, eu acho que A pessoa questão... aceita essa ajuda Mas a questão espiritual Isso é normal. Isso é normal. Mas a espiritual... Ajuda. Acupuntura. A acupuntura é importante isso. Acupuntura. A acupuntura é reconhecida. É reconhecida. Essa é a única que era reconhecida. E essa de doses de Homeopatia. homeopatia, também essas duas. Agora, eu são quero dar uma notícia para reconhecidas. vocês. Mas não tenho nada Agora, os contra quem florais- faz. Mas é que- não tenho nada contra quem se a faz pessoa acredita, acho que exposição de pode Mas eu mãos. acho que Claro, quando a pessoa acredita, ela E toma o chá deposita, lá, ela tá deposita a ótimo. energia Isso. dela naquilo, que melhora o espírito e Inclusive, pode... nesse aspecto, sim, existem pesquisas científicas que diz que a reza, a crença, altera de tal Sem forma dúvida. o estado de Tanto é que o ânimo. doutor Luquezzi trabalha muito. Mas eu ia falar, a gente tava Atrás falando dessa do Luquezzi decisão do sobre isso. Ministério, Exatamente, ele nos atrás falou. dessa decisão do Ministério tem uma razão muito forte, que é o seguinte: foi congelado por 20 anos, congelado por a medida provisória do teto congelou por 20 anos os recursos para a saúde. E agora, no dia 17 de dezembro, o presidente assinou e passou a medida provisória que perdoa 51 bilhões de reais de dívida das empresas multinacionais de petróleo e libera de imposto até 2040, o que soma 1 trilhão, é a chamada PEC É um do absurdo, trilhão. mas ficou a notícia Isto aí, parece corresponde que agora- a 7 anos e 7 meses de orçamento da saúde. Parece que Então, agora para não nós vamos- discutir isso, assim, nós vamos discutir imposição de mãos. Parece que agora nós vamos importar médiums cubanos. Vamos ao ponto final com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha, eu quero dizer o seguinte, Omar, eu sou contra esses negócios alternativos aqui, tá? Tu pode dar o teu ponto final. Olha aqui, ó, para que eu tô. Pode dar o teu ponto final aí, Está Omar. passando vibrações cósmicas Eu sempre positivas. faço isso com ele, não é? Tu não te sente melhor? Claro, muito melhor, sem dúvida nenhuma. É. Olha, eu li... Eu me lembro do Fábio Resumi- Carlos Gomes, lá no Correio do Povo. Ele terminava o programa dele, ele descia na minha sala, que era do térreo, e dizia: faz um carinho no velho. Ele encostava a cabeça em mim, verdade, Fábio Carlos Gomes. Pô, Eu fala. Grande figura. grande Estudei, figura. mesmo em caráter resumido, a história da igreja, a história do cristianismo e, consequentemente, também a história de todos os papas. Então, é minha opinião. Durante todos esses 2000 anos da história da igreja, não houve 2 papas que possam se comparar com o Papa Sorriso. Como é o nome dele, Paulo Sérgio Pinto? Papa Sorriso? O João Paulo I. João Paulo I. Albino Luciani. Albino Luciani e agora este Papa Francisco. da Argentina. Não houve isso na história da igreja até hoje. Parabéns a ambos. E para terminar, ontem, Aninha, naquele programa da Rádio Bandeirantes, tanto o doutor Luquezzi como o Alfredo Guilherme Engler entraram para dentro desse assunto de haver esse tipo de cura na esperança de uma religião, de um espiritualismo, de uma posição força mental, espiritual. um desejo incontido. Eu que sou ateu posso dizer, eu creio nessas coisas porque Graças a Deus. dependem de Graças a uma Deus, posição, graças a Deus, depende de uma posição pessoal de aceitar, e essa aceitação também é um instrumento de cura. Doutor Paulo Parabéns. de Argolo Mendes, seu ponto final. Tá, só lembrei que o Milor Fernandes, que era ateu, dizia o seguinte: não existe ateu a bordo de avião que está caindo. Agora, do avião está caindo, Na hora acabou que o ateu. aperta, acabou. Boa notícia. Trote Solidário, do Sindicato Médico, está completando 7 anos. Nesses 7 anos,
160 toneladas de alimentos foram arrecadados, o que forneceu cestas básicas através do Banco de Alimentos da Fies, que, aliás, faz um excelente trabalho. 320 mil pessoas receberam cestas básicas. E os estudantes de medicina, tanto os bichos como os veteranos, nessa integração do trote solidário, eles não terminaram o curso de medicina, eles estão começando, mas já estão salvando vidas. Já estão, cada trote solidário, doando sangue e já com isso beneficiaram 14 mil pessoas que receberam doação de sangue pelo trote solidário do Sindicato Médico através do movimento acadêmico. Então, eu acho que é uma notícia de todos nós nos orgulharmos e de aproveitar para fazer um apelo para as pessoas, de um modo geral, que pensem nisso, se lembrem disso e doem sangue também. Hoje tinha uma menininha na Érico Veríssimo ali, vendendo maçãs do amor. Aí perguntamos a ela, tô vendendo porque eu quero fazer uma festa de 15 anos para mim. Que legal, hein? Estou batalhando pela minha festa. Tô vendo. Que idade tu tem? 14. Deputado E foi a luta, né? Eu acho, e isso é bacana. Eu acho que as pessoas para tu aprender como tratar deputado, agora, vou te contar uma história rápida. Comemorar os meus 60 anos, eu vou também. Não, mas eu acho bacana porque tem gente que é acomodado, que diz, o governo deveria me dar uma festa de 15 anos. Eu fui muitos anos colega da Jussara Coni, eu lecionava lá na Faculdade de Farmácia, cedido, né, para lá, para a farmácia, e a Jussara era funcionária lá, então era amigo muito próximo dela. Um dia nós estamos numa audiência pública na Assembleia, discutindo saúde, e a Jussara chegou atrasada, sentou na plateia, e aí discutiu alguma coisa e eu me dirigi, ela disse assim, mas Jussara? E ela disse, Jussara não, Vossa Excelência. Então aprende. Jussara não, Vossa Excelência. Não, por favor, aqui não. Olha, eu quero fazer só um comentário, a gente comentou no início do programa, acho que o Walter foi muito feliz na colocação dele sobre o Congresso Federal, sobre agora a força que os partidos vão fazer pela manutenção dos mandatos dos deputados que estão lá. E é de conhecimento geral de todos nós e de todos os telespectadores que muitos chefes de facção coordenam o crime de dentro da prisão. E foi a votação o projeto complementar que determinava o uso de aparelhos para o bloqueio de telefones celulares dentro dos presídios e o PSOL votou contrário a esse projeto. Então, o PSOL votou contrário a esse projeto. Não dá para acreditar. Eu acho que tem que trazer. Né? Eu acho que tem que trazer o Pedro Ruas aqui para explicar isso. Inacreditável não é, mas inexplicável no mínimo sim. Né? Vereador Walter, presidente da Câmara de Porto Alegre. Ano passado a Câmara passou bastante tempo discutindo aplicativos de transporte e lei geral dos táxis e não conseguia votar. Quando a gente começou o Câmara na Rua e outras medidas internas, eu conversei com todos os líderes lá e digo, a gente tem que enfrentar as coisas da cidade. E nós vamos segunda-feira agora votar a lei geral dos táxis, que eu acho que tem que ser desburocratizado e que o maior fiscal é o cidadão que usa táxi, porque não adianta a IPTC ter um monte de ferramenta de controle que não controla, que os táxis estão caindo aos pedaços, e votar a lei geral dos aplicativos. Para mim, a única coisa que o aplicativo precisa ter é que tenha sede em Porto Alegre, porque aí ele vai deixar o ISS aqui. Ele gera emprego, ele é um fenômeno disruptivo, mas é bom que ele deixe alguma coisa na cidade que vai ser o ISS. Nós vamos votar na próxima segunda, começamos isso. Falar sobre transporte hidroviário, para mim é estratégico, Porto Alegre tem que desenvolver isso. Nós vamos no dia 12 agora de abril fazer a primeira vez uma sessão especial da Câmara a bordo do Catamarã, primeiro, e do Cisne Branco, para discutir o transporte hidroviário. Porto Alegre já tivemos transporte ferroviário em Porto Alegre? Pois tem que ter. Tem que ter. Tinha uma linha ali na Conceição, aquela pontezinha que passa, era um túnel, porque por ali por baixo passava a locomotivazinha, um trenzinho. E como a cidade perdeu isso, né? Perdeu tudo. Perdeu tudo. E lá na Ponte de Pedra passava um trem que ia lá para ver uma Lisboa e tu te encanta com os bondes que estavam aqui. Mas eu ia falar isso, é a mesma coisa igual. Encantado com o Walter, pode ser um candidato a prefeito. E por último, Marcos, só para dizer conhecimento da hoje, mas vai começar como deputado. Hoje foi lançada a pedra fundamental e em 18 meses
meses, segundo a diretora, presidente da Fraport, que é aquela empresa da Alemanha, que comprou a concessão para a exploração do aeroporto. Em 18 meses, nós vamos ter, graças a Deus, um novo terminal que vai ser estratégico para o Rio Grande do Sul todo, porque nós vamos poder exportar as nossas coisas a partir aqui do Terminal Salgado Filho. Muito bem. Deputado Maurício Então, vou seguir nessa linha aqui do Aeroporto Salgado Filho. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Ampliação da pista do aeroporto. E uma das questões que eu quero trazer aqui a conhecimento, foi matéria de todos os jornais, foi a impossibilidade de voo nessa semana em função de um drone que voava nas proximidades do aeroporto. Quero dizer aqui que o governo do estado precisa regulamentar uma lei de minha autoria que estabelece regramentos para que isso aconteça e não traga prejuízo que nós vimos hoje. Para que isso não aconteça. Então é importante aqui, fica aqui o registro. Essa lei já está aprovada, lei que regulamenta o uso do drone. Nós tivemos casos de invasão de privacidade no bairro Petrópolis, de drones que voavam próximo às janelas dos prédios, levando a uma insegurança do que seria feito do uso daquelas imagens. É imediato a necessidade de nós fazermos com que o reconhecimento da ampliação dos 920 metros de pista pela Fraport, que é uma empresa, não tem o peso de uma estatal, que não teria condições de concluir uma obra como essa no tempo previsto, até 2021, nem tampouco valorizar os investimentos já feitos pela Prefeitura na recuperação de todo o entorno do Aeroporto Salgado Filho, com mais de 300 milhões de reais investidos na questão da remoção daquelas vilas que tão mal causam a imagem de Porto Alegre, porque é justo na entrada na nossa capital. E tu está esperando que o governo estadual regulamente. Exato. Mas vamos imaginar que o governo Sartori ande devagar. Aniversaria hoje Marcos Profs, nosso ex-colega lá da Bandeirantes, o Ayrton Canitz. Um grande abraço ao médico que foi da Unimed RS, da Federação Unimed, não sei se continua na diretoria, o Nilson Zafari, lá de Erechim, que nos assiste. Está lá, é uma grande pessoa, grande figura. Grande abraço. E o pessoal do Conselho Regional de Medicina Veterinária também te mandou um grande abraço. Estiveram hoje na Assembleia. O presidente Air, estiveram conosco na Assembleia. Mostrou hoje, Maurício, que tem um fuzil que o cara dá um tiro no drone, mas não é tiro de bala. É um tiro eletrônico e que corta instantaneamente a comunicação do controle com o drone e o drone cai. Vários aeroportos do mundo estão usando isso. Aí cai na cabeça da pessoa, mata. É um problema. Agora, não, mas é verdade, está brincando. Agora eu quero parabenizar ao projeto Geração. Magnífico. É um projeto da Prefeitura com o SENAC. Foi aberto as inscrições, as pessoas fazem cursos mais diversos. Está beneficiando mais de 60 pessoas acima de 60 anos de idade. Estão fazendo os cursos e trabalham na prefeitura e ganham 700. Presta atenção, Walter, isso aqui interessa a prefeitura. Depois faz pergunta e não sabe responder. Depois vai rodar. Sim, senhor Amado Mestre. Mas depois que ele falou o nome de todos os papos... Eu passei na prova. Aqui, ó, projeto de geração, prefeitura... O Paulinho manda impossível. Com SENAC, 60... pessoas estão realizando trabalho na prefeitura, ganham R$750 por mês e fazem o curso para as mais diferentes profissões. Abriram as inscrições, deu mais de 700 inscritos e foram sorteados em evento público. Foi uma tristeza geral porque todo mundo queria fazer e os 60 que estão fazendo é uma maravilha. Então, isso aqui acontece no Rio Grande do Sul, na Prefeitura de Canoas, não é Porto Alegre, na Prefeitura de Canoas. Parabéns ao prefeito Busato de Canoas, a Shirley Dias Gomes, que está empreendendo junto com o professor Flávio lá, e parabéns ao José Paulo da Rosa, do SENAC, que abraçou também esse projeto. Tem coisas boas acontecendo por aqui. E vejo que esse é um belo exemplo. Tem um exemplo de Viamão extraordinário no que tange a sustentabilidade em Canoas aqui, cuidando dos idosos da cidade. Sabe quando eu fui secretário da SMIC, eu peguei todo o dinheiro de formação profissional e botei no Sistema S, no Senado. Obrigado, deputado Dani Ortiz, deputado Walter. Não vão fazer prova, já estou lhe dando nota 10. Nota 10, obrigado. Obrigado, Maurício Zedric. Já chamei ele de deputado, né? Tu viu? Isso é sintomático. Não faça isso. Isso é sintomático. São Paulo sintomático. teve o cara aquele que sentou na cadeira antes e se estrepou. Mas depois ganhou de presidente da República. Pô, quem sabe? Vamos lá, me serve. Obrigado, Omar Ferri. Obrigado, doutor Paulo de Argolo Mendes.
A Vera hoje é só sorriso. Ela está meio sorriso de um lado e meio tristeza do outro. Ganhou o Grenal por 2-0, mas não se classificou. De qualquer forma, os colorados lavaram a alma ontem, porque estavam realmente sendo vilipendiados aqui no programa, contra a minha vontade. Né? Contra a minha vontade. A Vera hoje está toda feliz pela excelente atuação. Só que a Anne viu outro jogo. Eu vi com a televisão invertida. Ela viu o domínio do Grêmio, o goleiro do Inter fazendo grandes defesas, o Grêmio perdeu muitos gols. Obrigado, Manuel. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.